Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui para a nossa aula sobre os Evangelhos. Hoje nós vamos falar a quarta parte da 13ª aula. E o texto é Mateus capítulo 8, versículo 18 até o 22. Ou seja, vamos falar hoje sobre o preço do discipulado. Vamos então proceder à leitura para que nós possamos ter o entendimento, Que o Senhor Deus possa estar conosco, Jesus Cristo, através do seu Espírito, esteja sobre nós, nos dando o entendimento necessário para que nós possamos aprender de Deus, aprender da palavra e possamos, Senhor, compreender tudo aquilo que o Senhor quis nos passar através das Escrituras, através da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê todo o discernimento e toda a sabedoria necessária, em nome de Jesus. Amém. Então, o preço do discipulado, Mateus capítulo 8, versículo 18 ao 22, diz o seguinte: versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Bom, então esse é o texto, Jesus acabava de fazer muitas curas ali na casa de Pedro, E havia expelido muitos espíritos imundos com as palavras, curado as enfermidades das pessoas ali em Cafarnaum. Ele ainda se encontrava em Cafarnaum, quando então esse seu discípulo, que era um escriba, aproximou-se dele e falou essas palavras com ele. Bom, Jesus mostrou para os discípulos nessa passagem que não é muito fácil ser discípulo dele. Muitos falam simplesmente com a boca, com a língua. Muitos falam sobre o seu desejo de servir a Jesus. E nesses versículos, então, Jesus enfatiza as dificuldades do caminho para desafiar cada pessoa a fazer o sacrifício necessário para segui-lo. Então, realmente não é muito fácil seguir a Jesus. Nós temos que abrir mão de muitas coisas, nós temos que fazer sacrifícios para que nós possamos, então, fazer a vontade de Deus. Então, nessa passagem fala que um escriba dirigiu-se a Jesus chamando ele de mestre, Pois o que acontece para ele, quando ele chamou Jesus de mestre, Jesus era o maior mestre que ele já tivera notícia na vida dele. Então isso era surpreendente, Porque se tratava de um escriba, e nós sabemos que os escribas na Bíblia eles têm sempre confrontado Jesus, sempre confrontado todas as ações de Jesus. Mas então era meio estranho, porque havia no meio dos discípulos de Jesus uma pessoa que era um escriba, Então, porque eles eram contra Jesus? Porque Jesus era contra o legalismo que imperava na religião dos escribas. Então, eles eram totalmente contra Jesus. E isso, então, é uma coisa mais extraordinária, porque um escriba, então, se tornou discípulo de Jesus, o escriba querer servir a Jesus é algo tão anormal,
tão anormal para aquela época, né? Que nós podemos dizer que isto, por si só, ele se configura em um milagre, né? Ou seja, há aí um milagre da transformação operada através da palavra e através do evangelho e da impactação da personalidade, né, da personalidade de Jesus sobre aquele escriba, sobre aquele homem. Então são muitas pessoas mesmo que se aventuram pelo caminho, influenciados pelas palavras e pela personalidade daqueles que lhe ensinam, ou seja, as pessoas que ensinam, as pessoas que são discípulos de alguém, geralmente elas são influenciadas pelas palavras daquele discipulador. Então elas se tornam verdadeiros discípulos daqueles por quem se sentiram impactadas. Então nós não podemos deixar de ser, nós não podemos nos deixar ser impactados por palavras ou por pensamentos de homens, mas sim nós devemos comparar todas as palavras que são ditas a nós e confrontá-los com os ensinamentos de Jesus, né? Porque isso é o que vale para nós. Então nós temos que confrontar com os ensinamentos de Jesus e deixar tudo mais ao encargo de Jesus, para que o Espírito possa então em nós operar aquilo que nós queremos. O escriba então, quando ele terminou de manifestar o seu pensamento e a sua disposição em seguir a Jesus, Jesus lhe respondeu que as raposas têm seus covis e as aves têm onde descansar, mas o Filho do Homem, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus estava dizendo para aquele homem que existia um preço para segui-lo e que esse preço, ele não é um preço barato, pois ele teria que abrir mão de muitas coisas na sua vida. Então todo aquele que tem a missão de levar a palavra de Deus às pessoas, tem como obrigação de falar das dificuldades do caminho e não apenas mostrar as maravilhas, as vantagens e as conquistas. É maravilhoso seguir Jesus, nós sabemos que é maravilhoso, mas ele mesmo nunca disse que seria um caminho fácil, né? Nunca Jesus falou, pois para nós chegarmos à glória de Deus, nós temos que passar pelo caminho da cruz. E o caminho da cruz, ele nunca foi fácil, ele nunca foi cheio de alegria, sempre veio. Jesus disse que nesse mundo nós temos que passar por tribulações. Então havia ainda, nesse local, ainda nessa passagem, um outro homem que segue Jesus. E ao ouvir então o que Jesus dissera ao escriba, né, no versículo 21, ele diz então: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus respondeu no versículo 22, segue-me e deixa os mortos os sepultar os próprios mortos. Então essas palavras, elas tiveram um impacto muito grande sobre todos aqueles judeus que estavam ali naquele momento ouvindo aquelas palavras, pois para os judeus daquela época o dever de sepultar o próprio pai, o funeral do pai, era um dever sagrado que eles não abriam mão. Haja visto, né, que nós temos na passagem que José pede a autorização a Faraó para poder fazer o funeral de Jacó. Então ele pediu autorização a Faraó para ir sepultar Jacó lá na terra de Canaã, porque Jacó fizera ele jurar isso, que quando ele morresse ele queria ser enterrado na terra de Canaã. Então talvez a interpretação dessa passagem ela devesse ser realmente literal, ou seja, ele quis dizer exatamente o que ele falou,
né, acusando os judeus de estarem mortos nos seus pecados, e que todos aqueles que o seguirem, que seguirem a Jesus, eles iriam adquirir uma nova vida, não estando mais mortos pela ação do pecado em suas vidas, né? Então, ele quis dizer: segue-me e deixa aos que não me seguem enterrar os que estão mortos fisicamente. Então, ele nos mostra que o amor a Deus, ele deve superar todas as coisas. O amor de Deus tem que superar todas as coisas, né? Todas as outras coisas são secundárias diante do amor que nós temos que ter por Deus. E nenhum dever sagrado, como era considerado o de enterrar o próprio pai, nem esse dever sagrado ele seria suficiente para retardar a decisão que você tem no seu coração de seguir a Jesus. Nós não podemos colocar empecilhos em nossa decisão de aceitar Jesus e nem tampouco impor condições para segui-lo. Não podemos de maneira nenhuma impor uma condição para Deus: só vou servir depois que fizer isso ou fizer aquilo. Isso é improvável. Nós não podemos impor condições a Deus, pois isso nos afasta dele, né? E se nós nos afastarmos de Deus, consequentemente, nós nos afastamos do caminho, da verdade, e nos afastamos da vida, né? Da vida eterna. Não podemos desperdiçar essa oportunidade, pois a hora é sempre agora e não depois. Nunca podemos deixar para depois, né, o seguir a Cristo. Se não fizermos isso agora, dificilmente nós o faremos depois, né? Então nós temos que aproveitar a hora, porque a hora realmente é agora. Não podemos desdenhar do chamado de Jesus para a nossa vida, porque nós temos que seguir Ele na hora certa. Então não podemos ter esse problema de desculpa para seguir a Ele a hora que nós pudermos, depois que nós fizermos isso ou aquilo. Então Jesus, Ele nos quis passar esse ensinamento nessa palavra. Tá? Então por hoje é só. Na semana que vem nós vamos falar sobre o versículo 23 até o 27, quando Jesus, os discípulos então enfrentam uma tempestade no barco, e que Jesus estava com eles nesse barco dormindo. Na semana que vem então nós vamos falar sobre essa passagem. Se você gostou dessa passagem, eu queria que você curtisse, porque as pessoas não estão dando like, não estão curtindo, então o vídeo fica como se as pessoas não tivessem gostado, né? Talvez fosse até bom que botasse o like ao contrário para dizer que não gostou, mas eu necessitava que vocês curtissem essa publicação, esse vídeo, e que pudessem compartilhar para que seus amigos pudessem também ter acesso a essa palavra. Tá? Então, se você gostou, você vai curtir dessa forma. Se você não gostou, curta também dessa forma, para que eu possa saber se eu estou fazendo certo ou errado. Então é necessário que você faça isso. Então que Deus abençoe a todos, que Deus possa estar dando vocês uma semana de vitória, e que vocês possam durante essa semana meditar sobre essa palavra, para que vocês possam ter um entendimento completo, em nome de Jesus. Então até a semana que vem, que Deus abençoe a todos. Amém.